Galera, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai tratar de um exemplo não, do artigo 937 do Código Civil, que é extremamente importante aqui para nós, que é da responsabilidade pela ruína de edifício. O Código Civil de 2002 ele vai disciplinar essa matéria em seu artigo 937, que é uma reprodução fiel do artigo 1528 do Código Civil de 1916. Na realidade, trata-se de um preceito antiguíssimo, pois os pretores romanos já se ocupavam, né, com esses danos causados pela ruína de prédios e que continua a preocupar o nosso legislador moderno. Dada, infelizmente, né, a grande ocorrência de desabamentos de edifícios e outras construções. E o caso mais famoso aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro é o caso do Palace 2. Né? O Palace 2 vai evidenciar esta tragédia e não sei se vocês sabem esse caso do Palace, né? Mas o caso Palace ele ocorreu no dia 22 de fevereiro de 1997. Muitos não eram nem nascidos, né? Eu não sei, eu acho, creio. E um prédio de 22 andares que era completamente habitado, desmoronou em plena madrugada em um dos bairros residenciais mais nobres do Rio de Janeiro. Além de uma dezena de vítimas fatais que ficaram soterradas por vários dias até que o restante do prédio fosse demolido, o acidente deixou dezenas de famílias ao relento, né, totalmente desamparadas. E a gente imagina, né, antes famílias bem alojadas de uma situação econômica estável e depois, de repente, não tem mais a casa, enfim, não tem mais um apartamento, melhor dizendo, e perderam tudo e não tinham onde se alojar, nem seus filhos, nem o que vestir, nesse caso trágico. Lamentavelmente, o Palace 2 não foi o único episódio isolado, né? Depois dele ocorreram inúmeros outros casos, continuam ocorrendo. Teve um outro exemplo do Rio de Janeiro, que aconteceu lá dentro de um pleno dia no Centro Histórico do Rio de Janeiro, deixando soterrado pelo menos um casal em 16 de abril de 2002. Enfim, a gente tem inúmeros casos trágicos acerca das ruínas do prédio. Né? Então, a ruína do prédio pode causar dano para o proprietário do próprio edifício, para o seu ocupante ou um locatário, comodatário posseiro, e ainda para terceiros, ou seja, vizinhos, transeuntes, etc. No caso do proprietário, a indenização não poderá ser pleiteada com base no dispositivo em exame, ou seja, o 937 do Código Civil. A ação terá que ser proposta contra o construtor do prédio com fundamento no artigo 618 do Código Civil. Tenha a obra sido construída por empreitado ou não, conforme entendimento solidificado tanto da doutrina, tanto da jurisprudência. Se estiver configurada uma relação de consumo entre as partes, e que quase sempre estará, porque o construtor ele é sim um prestador de serviço quando constrói por empreitada, ou um fornecedor de produtos quando constrói as unidades mobiliárias e as vende, a indenização pode ser pleiteada com base no artigo 12 e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de vizinhos, poderão pleitear a indenização também com base no direito da vizinhança, que está lá dentro do artigo 1277 a 1299, que correspondem aos artigos 554 e 572 do Código Civil de 1916. Essa responsabilidade da ruína, ela vai independer de culpa do proprietário ou do construtor, uma vez que não se origina da ilicitude do ato de construir, mas sim da lesividade do fato da construção. É um caso típico de responsabilidade sem culpa, consagrado aqui para a nossa lei civil como uma exceção defensiva da segurança, da saúde e do sossego dos vizinhos, na regra do artigo 554 do Código Civil passado. E, entre outras razões para essa orientação, né, uma vez que não há que se exigir do lesado em seus bens mais que a prova da lesão e do nexo de causalidade entre a construção vizinha e o dano. Estabelecido nesse liame, surge a responsabilidade objetiva e solidária de quem ordenou e quem executou a obra lesiva ao vizinho sem a necessidade de demonstração de culpa na conduta do construtor ou do proprietário. A jurisprudência pátria ela foi hesitante no primeiro momento, mas depois firmou o entendimento na responsabilidade solidária do construtor e do proprietário e na dispensa de prova de culpa pelo evento danoso ao vizinho, admitindo, porém, a redução da indenização quando a obra prejudicada concorreu para o dano por insegurança própria ou defeito na construção. Esse critério jurisprudencial é razoável e equitativo,
mas ele deve ser aplicado com prudência e certas restrições. Então, se a construção vizinha, embora sem a resistência das edificações modernas, se mantinha firme e intacta na sua estrutura e veio a ser abalada ou danificada pela obra ali das proximidades, não há lugar para desconto na indenização. Por quê? Porque o dano se deve tão e só à construção superveniente. Mas, se porém a obra lesada por sua idade ou vícios da edificação já apresentava abalada, trincada, desgastada pelo tempo e uso, e tais defeitos agravaram com a construção vizinha, a indenização há de se limitar aos danos agravados. O que convém fixar é que a idade das edificações vizinhas e a sua maior ou menor solidez não eximem desde logo o proprietário ou construtor de responsabilidade civil pelo que suas obras venham produzir ou agravar em tais condições. Em princípio, o que ocorre aqui é a obrigação de indenizar ali a vizinhança por todas as lesões ocasionadas, por exceção, poder-se-á reduzir essa responsabilidade, provando-se a concorrência de eventos de ambos os vizinhos para a lesão dessa causa. Nas demais hipóteses que a gente colocou aqui, seja no locatário, comodatário e transeuntes, será o campo de incidência do dispositivo em exame, que é o 937, portanto existirá responsabilidade objetiva nesses casos. Beleza? Então, acho que a gente consegue finalizar a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer imensamente a atenção. Qualquer dúvida, mandem no grupo do WhatsApp ou aqui comentários no YouTube, também fiquem à vontade. E agora eu vou ter que gravar um vídeo que foi o segundo vídeo da aula de hoje, só que esse vídeo deu problema na hora de subir, então eu vou regravá-lo agora, mas provavelmente eu vou alertá-los lá para vocês assistirem em ordem, beleza? Então, muito obrigado, uma boa quinta-feira a todos e todas e até amanhã. Obrigadão.